Nessa aula, nós vamos falar sobre validação e homologação, que é um passo muito importante no nosso projeto e às vezes a gente acaba querendo passar logo por ele. Eu tenho certeza que nesse momento você já está muito orgulhoso de ter construído o seu primeiro projeto, que mesmo que não esteja ainda 100% pronto, mas já está bastante funcional e é um resultado muito interessante de se ver. Mas, antes de começar a distribuir esse resultado para outras pessoas, deixarem os seus colaboradores, os seus colegas de trabalho utilizarem, mostrar para os seus gestores, é importante fazer esse processo de validação. E quando a gente fala em validação, quem é responsável por fazer isso é a equipe de desenvolvimento, ou seja, é quem construiu aquele relatório. Se a equipe de desenvolvimento é composta só por você mesmo, esse é o seu papel, de garantir que as informações estejam corretas no seu relatório. Porque não adianta a gente ter uma solução que tenha uma boa experiência de usuário, tenha um design interessante, sendo que ele não está com informações verídicas. A gente costuma falar que pior do que não ter informação para trabalhar é ter informação errada, não é verdade? Existem várias maneiras da gente fazer essa validação. E no nosso caso, como nós estamos trabalhando com uma base de dados no Excel, a gente vai fazer esse comparativo entre os resultados que a gente obteve no nosso relatório com o que a gente consegue fazer de verificação lá no Excel. Por exemplo, nós temos aqui no momento sendo indicado para a gente que existem 911 colaboradores. E a gente poderia até fazer algum outro teste, por exemplo, aplicar um filtro de atividade para descobrir apenas os ativos. Então, são 750 funcionários ativos. Vamos verificar se esses dados, se essas informações estão corretas? Vou abrir a pasta dos arquivos dessa prática e vou abrir a nossa base de dados que se chama BD Recursos Humanos. Lembrando que não é o que está na pasta base nova. Bom, uma das coisas que nós percebemos antes da gente fazer essa verificação é que a nossa base de dados original, ela continua intacta em relação aos tratamentos que a gente fez lá no Power BI. Nada do que a gente faz no Power Query, as formatações depois no Power BI Desktop, afetam essa base original. O Power BI acaba sendo uma ferramenta de consumo desses dados. Então, os estilos de letra, letra maiúscula, letra minúscula, ainda permanecem. Todas as colunas que a gente havia utilizado, formatada, coluna de salário, por exemplo, continua da mesma forma, nada foi afetado. Então, para a gente fazer essa verificação, nós podemos pegar qualquer célula da base de dados e teclar o atalho Ctrl seta para baixo. Com isso, a gente percebe que nós fomos parar na linha 912. E se a gente desconsiderar a primeira linha, que seria o cabeçalho da nossa tabela, sobra 911 registros para a gente, o que bateu com o primeiro valor. Agora, voltando na parte de cima da nossa base, alguma célula da linha 1, eu posso aplicar um filtro nessa planilha do Excel para conseguir encontrar a quantidade de funcionários ativos. O atalho para aplicar o filtro é o Ctrl Shift L, L de Lean Solutions. Ou então você pode selecionar qualquer célula da sua base, vir na guia Inserir, na parte de cima do Excel, ou então você pode vir na guia Dados e adicionar o filtro por aqui. Guia Dados, Filtro. Na coluna da atividade, nós vamos clicar na setinha do filtro, desmarcar o inativo e clicar em OK. Ou seja, somente os colaboradores ativos estão sendo mostrados. E se eu seleciono a primeira célula de dado realmente que tá sendo mostrada, no caso aqui está na linha 3, e teclar o atalho Ctrl Shift seta para baixo, nós selecionamos todos os funcionários ativos nessa planilha.
E se a gente olha para essa barra de status na parte inferior do nosso Excel, ele vai trazer para a gente essa contagem de 750 funcionários ativos. Então, percebe que é importante, num primeiro momento, a gente fazer essa verificação e, utilizando essas duas soluções, e fazendo os testes de cálculo no relatório, depois verifica na sua base de dados, até a gente mesmo pegar essa confiança de que está tudo correto. Para esse projeto, essa validação ela foi simples, mas à medida que você vai construindo projetos mais elaborados, projetos maiores, esse processo de validação vai se tornando cada vez mais importante. E é interessante que nesse momento o seu cliente comece a fazer a homologação. Se você é muito saudável para o seu projeto. Ah, mas o relatório ainda não está bonito, ainda não está pronto, não está com a experiência de usuário legal. Não tem problema. É importante que o cliente já comece a fazer os testes do lado dele. E enquanto isso, você pode, por exemplo, trabalhar com o design do seu relatório, fazer a etapa de data viz. Mas é muito importante que o seu cliente tenha contato já com a parte inicial do projeto. Portanto, quando a gente fala em homologação, esse processo é feito pelo nosso cliente. E é de vital importância esse processo para gerar confiança na veracidade dos indicadores que a gente está mostrando. Quando a gente entrega uma solução de BI para o nosso cliente, para o usuário final, muitas vezes ele não vai de cara ter aquela confiança plena naquilo que está sendo mostrado. É normal isso. Muitas vezes ele já tem um relatório construído de outra maneira, no Excel, e muito provavelmente foi ele que construiu todas aquelas etapas, então fica mais tangível para ele saber o que está acontecendo naquele relatório antigo que ele tinha. E agora a gente entrega uma solução pronta, mais completa, mais elaborada, mas que para ele é praticamente uma caixa preta. Ele não sabe o que tem lá dentro, ele não sabe o que está acontecendo. E fica realmente difícil ter essa confiança logo de cara. Por isso, esses testes são importantes. O cliente vai ter uma outra visão na hora de realizar esses testes. Ele vai explorar a ferramenta de uma maneira que talvez você, como desenvolvedor, ou por não estar envolvido diretamente naquele setor, ou até por ter uma visão diferente mesmo, vai ser muito importante para contribuir. Porque imagina que a gente queime essa etapa de validação e homologação e o nosso cliente vai lá e mostra esse nosso relatório para o diretor da empresa, para o dono da empresa, e como esse processo de verificação não foi bem feito, acabou passando um erro ou outro, uma informação que não estava correta e tudo mais. E aí o seu diretor vai ver aquilo e o seu projeto corre grande risco de entrar em descrédito, de falar que o Excel, que o Power BI não funciona, é melhor achar outra ferramenta, voltar para o Excel e tudo mais. E todo o seu trabalho foi perdido. E o Power BI realmente ele vai ter a capacidade de tornar esse projeto mais eficiente. Então, como uma etapa simples como essa, de fazer essa verificação, pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu projeto. E é importante que antes de ter esse largo acesso para várias pessoas nesse projeto, você trabalhe, portanto, nesse ambiente controlado. Você defina com o seu cliente quem são os poucos usuários iniciais que vão ter contato com a ferramenta na fase de teste. Feito todo esse processo, validou, homologou com o cliente, está tudo certo, podemos seguir para as próximas etapas. Então, não podemos negligenciar esse processo, porque ele é muito importante. Ficamos por aqui nessa aula e até a próxima.